estampido cortou o silêncio da madrugada como se o próprio inferno tivesse aberto as portas. 3 tiros. Depois o grito. Um grito de mulher que fazia até os cactos tremerem na caatinga seca. O cheiro de pólvora subiu pesado no ar quente, misturado com o gosto amargo do sangue que já manchava a terra rachada. Quando o povo olhou da janela, já era tarde demais. A poeira subia como fumaça de guerra, e no meio daquela confusão toda, uma mulher lutava como onça acuada. Dadá, a esposa de Corisco, o diabo louro, e ela não estava facilitando para ninguém. Os jagunços do Coronel Amaral cercavam ela por todos os lados, mas a danada mordia, arranhava, cuspia na cara de quem chegava perto. Um dos capangas tentou segurar o braço dela e levou uma joelhada que o deixou dobrado no chão gemendo. Outro quis puxar o cabelo dela e recebeu uma cusparada certeira no olho. Dadá era cangaceira de corpo e alma, dessas que nasceu para não se curvar para homem nenhum. O coronel assistia de longe, montado no cavalo baio, rindo daquela luta toda como se fosse espetáculo de circo. "Pega ela logo, bando de inútil!" O coronel Amaral berrou com a voz grossa de quem manda e desmanda. "Quero ela viva, viva, ouviu bem?" Dadá cuspiu no chão e gritou com uma fúria que fazia o próprio sol recuar. "Pode vir, bando de cabra frouxo, não tenho medo de homem covarde que só ataca em bando." Levou mais de 10 homens para conseguir amarrar ela. E mesmo amarrada, com as cordas apertando os pulsos até sangrar, Dadá continuava olhando firme nos olhos de cada jagunço, como se estivesse gravando cada rosto na memória. O coronel desceu do cavalo devagar, ajeitando o chapéu de couro caro, e se aproximou dela com aquele sorriso torto de quem já ganhou a parada. "Cangaceira desgraçada", ele disse, parando bem na frente dela. "Agora tu vai aprender o que acontece com quem desafia o coronel Amaral." Dadá juntou toda a saliva que tinha na boca e cuspiu bem na cara dele. O cuspe escorreu pela bochecha do coronel e por um segundo o sertão inteiro pareceu segurar a respiração. Os jagunços recuaram um passo, até os cavalos ficaram quietos. O coronel Amaral limpou o rosto devagar, com um lenço bordado que tirou do bolso e deu um sorriso ainda mais perigoso. "Tu tem coragem, eu não posso negar", ele disse, guardando o lenço. "Mas coragem sem juízo só serve para cavar a própria cova. Só que tu não vai morrer hoje não, eu tenho plano melhor." E foi assim, meu povo, que o coronel Amaral começou a armar a maior armadilha que o sertão já tinha visto. Ele não queria só matar Dadá, isso seria fácil demais. Ele queria humilhar, queria mostrar para o mundo inteiro que o cangaço tinha acabado, que Lampião era covarde, que Corisco era frouxo, que os homens e mulheres do bando não passavam de cachorro sem dono. Naquela mesma tarde, os jagunços do coronel saíram galopando por todo o sertão. Eles carregavam cartazes escritos com letra grande e tinta preta. Em cada povoado, em cada feira, em cada bodega, eles pregavam aqueles papéis malditos nas paredes. O povo se juntava para ler, e quem não sabia ler, pedia para os outros contar o que estava escrito. "Venham ver a queda do cangaço. Grande festa na fazenda Olho d'Água. O coronel Amaral convida todo o povo honesto para presenciar o fim dos bandidos. Dia 15 de março, haverá música, comida e bebida. A cangaceira Dadá será exibida como troféu da vitória." Agora, meu povo, antes de eu contar o resto dessa história, de deixar qualquer um horrorizado, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de causo a seguir trazendo as lendas verdadeiras do cangaço. E me conta da onde você está assistindo. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. Agora chegue mais perto, que é para ouvir direito que essa parte é de arrepiar os pelos do braço. O coronel Amaral não estava só fazendo uma festa, ele estava montando um palco. Ele queria que todo mundo visse. Autoridades, fazendeiros, juízes, padres, até os pobres do sertão. Ele queria provar que tinha vencido, que o tempo dos cangaceiros tinha passado.
que agora o sertão era dele. E o povo? Oxente, o povo começou a comentar. Nas rodas de conversa, debaixo das árvores, nas beiras dos riachos secos, só se falava nisso. Lampião ficou com medo, compadre. Não apareceu para salvar a mulher do amigo dele. Corisco sumiu que nem fumaça. Dizem que fugiu para o Ceará. O bando acabou mesmo. Foi bom enquanto durou. Agora os coronéis vão voltar a fazer o que quiser com a gente. Parece que a justiça de Lampião morreu junto com a coragem dele. Mas quem conhece Sertão sabe que as aparências enganam. Quem conhece o nome de Virgulino Ferreira da Silva sabe que silêncio de Lampião não é covardia. É cálculo, é espera. É paciência de onça que está escolhendo o momento certo de pular no pescoço da presa. Naqueles dias todos, enquanto o coronel Amaral mandava matar boi, encher barril de cachaça e contratar sanfoneiro, Lampião estava escondido numa gruta funda, com Maria Bonita do lado e o rifle no colo. Ele não falava muito, só limpava as armas devagar, com aquele jeito dele de quem está pensando em cada detalhe. Maria Bonita olhava de canto de olho, conhecendo o homem dela como ninguém. Tu vai buscar ela, não vai? Maria Bonita perguntou baixinho. Lampião passou o pano no cano do rifle mais uma vez e respondeu sem tirar os olhos da arma. Vou, mas num do jeito que ele espera. E Corisco? Oxente, meu povo, Corisco era fervendo de raiva. O diabo louro reuniu 15 homens numa casa abandonada no meio do nada. Homens de confiança, homens que sabiam o que era honra no sertão. Ele andava de um lado para o outro como bicho enjaulado, e cada passo dele fazia o chão tremer. Minha mulher, ele dizia com a voz trêmula de ódio contido. Aquele desgraçado pegou minha mulher e vai pagar com sangue. Um dos homens, velho cangaceiro de cabelo branco, pôs a mão no ombro de Corisco. Calma, Cristino. Lampião tem um plano. Ele sempre tem. Eu não quero plano, Corisco gritou, empurrando a mão do velho. Eu quero é arrancar o coração daquele coronel com as próprias mãos. E tu vai, o velho respondeu firme. Mas do jeito certo, do jeito de Lampião, não adianta chegar atirando e morrer todo mundo. A Dadá precisa que tu fique vivo para libertar ela. Corisco respirou fundo 3 vezes, apertando o cabo da peixeira até os dedos ficarem brancos. Ele sabia que o velho tinha razão, mas cada segundo que passava, com Dadá nas mãos daquele desgraçado, era uma tortura pior que 1000 facadas. Enquanto isso, na fazenda Olho d'Água, o coronel Amaral já tinha mandado armar uma estrutura de madeira no meio do terreiro. Um palco, com bandeirolas coloridas, com tochas de fogo, com cadeiras reservadas para os convidados importantes. E no centro de tudo, uma jaula de ferro, onde Dadá ficaria exposta como animal de circo. O coronel inspecionava tudo pessoalmente, dando ordens para os capangas, conferindo cada detalhe. Ele queria que aquela festa fosse perfeita, que ficasse na memória do povo para sempre, que toda criança crescesse ouvindo a história de como o coronel Amaral derrotou o cangaço. Quero mais tochas ali, ele apontou para o canto do terreiro. E bota mais jagunço armado na entrada. Se algum cangaceiro for louco de aparecer, quero ele morto antes de dar 3 passos. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue. O coronel Amaral acendeu um charuto caro, soprou a fumaça para o alto e sorriu satisfeito. Daqui a 3 dias, o sertão inteiro ia saber quem mandava de verdade. Mas o que o coronel Amaral não sabia, e isso ia custar caro para ele, é que no sertão, quem faz festa com o sofrimento dos outros acaba dançando primeiro. E a música que Lampião ia tocar naquela festa não era de sanfona, não. Era de bala, de peixeira, de justiça que não perdoa e não esquece. Ô, gente, mas antes de continuar essa história arretada, dá uma curtida aí se tu também acha que o coronel Amaral tá cavando a própria cova. E se inscreve que o sertão ainda tem muita conta para acertar. E essa aqui promete sangue, coragem e justiça do jeito que só Lampião sabe fazer. A notícia da captura de Dadá se espalhou pelo sertão mais rápido que fogo em capim seco. De boca em boca, de feira em feira, de bodega em bodega,
O povo só falava nisso. E quanto mais falavam, mais as línguas se soltavam com opinião. Lampião tá com medo, compadre, dizia um velho sentado na porta da venda mascando fumo. Já faz 5 dias e ele não deu as caras. Corisco também sumiu, completava outro balançando a cabeça. Dizem que fugiu pro Ceará com o rabo entre as pernas. O bando acabou mesmo, uma mulher comentava no poço enquanto puxava água. Foi bom enquanto durou, mas agora os coronéis vão voltar a fazer o que bem entende com a gente. Meu marido disse que viu jagunço do Coronel Amaral bebendo cachaça na praça e rindo da cara dos cangaceiros. Contava outra com a voz baixa de quem tem medo de ser ouvida. Quem conhece sertão sabe que o silêncio às vezes fala mais alto que o grito. E o silêncio de Lampião estava deixando todo mundo inquieto. Uns achavam que era medo, outros achavam que era derrota. Mas tinha uns poucos, aqueles que conheciam de verdade o capitão Virgulino, que sabiam que aquele silêncio era coisa bem mais perigosa. Era a calmaria antes da tempestade. Era o silêncio da onça que escolhe o galho certo antes de pular. Numa gruta escondida no meio da serra do Arapuá, longe dos olhos do mundo, Lampião sentava numa pedra lisa com o rifle Winchester no colo. A luz da lamparina a querosene dançava nas paredes de rocha, fazendo sombras que pareciam espíritos do sertão assistindo tudo calado. Maria Bonita estava sentada do outro lado do fogo pequeno que eles tinham acendido para espantar o frio da noite, remendando uma camisa rasgada de bala. Ela olhava para o homem dela de vez em quando, conhecendo cada ruga daquele rosto queimado de sol, cada gesto daquelas mãos calejadas. Lampião limpava o rifle devagar, passando o pano oleado no cano com movimentos precisos, metódicos, quase carinhosos. Ele não tinha falado quase nada o dia inteiro, só limpava as armas. Primeiro o rifle, depois o revólver, depois a peixeira, e começava tudo de novo. Virgulino, Maria Bonita chamou baixinho, sem tirar os olhos da costura. Tu vai buscar ela, não vai? Lampião continuou passando o pano no cano do rifle, os olhos fixos no metal reluzente. Demorou uns segundos antes de responder, e quando respondeu, a voz saiu firme como pedra. Vou, mas não do jeito que ele espera. O Corisco tá louco de raiva. Maria Bonita continuou dando mais um ponto na camisa. Mandou recado que quer atacar a fazenda hoje mesmo. Eu sei. Lampião finalmente levantou os olhos e olhou para ela. Por isso mandei o sabiá falar com ele, para ele esperar. E se ele não esperar? Ele vai esperar, Lampião respondeu, voltando a limpar o rifle. Porque ele sabe que se atacar agora sozinho, a Dadá morre. E eu morro. E ele morre. E tudo que a gente construiu acaba virando poeira para o vento levar. Maria Bonita deu o último ponto, cortou a linha com os dentes e dobrou a camisa. E qual é teu plano? Lampião pôs o rifle de lado, pegou o revólver e começou a conferir as balas, uma por uma, girando o tambor devagar. O Coronel Amaral quer espetáculo. Quer mostrar para o mundo que ele venceu. Tá fazendo festa, chamando autoridade, convidando até juiz e padre. Ele parou, olhou para o fogo que crepitava baixinho e um sorriso fino apareceu no canto da boca. Pois eu vou dar o espetáculo que ele quer. Só que não vai ser do jeito que ele imagina. Enquanto isso, a 40 léguas dali, numa casa abandonada que já tinha sido de um tropeiro, Corisco andava de um lado para o outro como bicho enjaulado. O Diabo Louro estava com os olhos vermelhos de raiva e cansaço, o cabelo louro desgrenhado, a mão sempre no cabo da peixeira. 15 homens do bando estavam ali com ele, sentados em caixotes e pedras, todos armados até os dentes, todos esperando ordem para atacar. Minha mulher, Corisco dizia pela 100ª vez, a voz trêmula de ódio mal contido. Aquele desgraçado pegou minha mulher e eu tô aqui parado, feito uma cerca sem porteira. Antônio Sabiá, cangaceiro velho de cabelo branco e cicatrizes no rosto, que contavam histórias de 20 anos de sertão, fumava um cigarro de palha encostado na parede. Ele tinha chegado fazia 1 hora com o recado de Lampião, mas Corisco ainda não tinha se acalmado. Cristino,
Sabiá chamou com a voz cansada de quem já viu muita coisa nessa vida. Lampião mandou dizer para tu esperar. Ele tem um plano. Eu não quero plano! Corisco gritou, chutando uma lata velha que voou longe. Eu quero é arrancar o coração daquele coronel com as próprias mãos. E tu vai! Sabiá respondeu, jogando a bituca do cigarro no chão e pisando em cima. Mas do jeito certo, do jeito de Lampião, não adianta chegar atirando feito doido e morrer todo mundo. A Dadá precisa que tu fique vivo para libertar ela. Corisco parou de andar e olhou para o velho com aqueles olhos azuis que pareciam 2 pedaços de céu rasgado. E se eu não aguentar esperar? E se eles machucam ela? O coronel Amaral não vai machucar ela. Outro cangaceiro falou, limpando a peixeira com um pano. Ele quer ela viva para a festa, para exibir como troféu. Se ele machucar ela antes, perde a graça do espetáculo. Corisco respirou fundo 3 vezes, tentando controlar a fúria que queimava dentro do peito como brasa viva. Meu pai sempre dizia que a raiva é igual cachaça ruim. Se beber rápido demais, cega a vista e mata o juízo. E Corisco sabia que o velho estava certo, mas cada segundo que passava, com Dadá nas mãos daquele desgraçado, era uma tortura pior que 1000 facadas. Quanto tempo Lampião quer que eu espere? Corisco perguntou, a voz ainda trêmula, mas um pouco mais controlada. Até o dia da festa, Sabiá respondeu. Ele vai mandar outro recado explicando tudo, mas tu tem que jurar que não vai fazer besteira antes. Corisco ficou calado por um tempo longo, olhando para o chão de terra batida, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Finalmente, ele levantou a cabeça e acenou que sim, devagar. Tá certo, eu espero. Mas se alguma coisa der errado, se a Dadá morrer por causa desse plano, eu vou cobrar de Lampião. Não vai dar errado, Sabiá garantiu, mas até ele não tinha tanta certeza assim. De volta na fazenda Olho d'Água, o coronel Amaral supervisionava os preparativos da festa como se fosse comandar um exército. Ele andava pelo terreiro dando ordens para os jagunços, conferindo cada detalhe, querendo que tudo ficasse perfeito. Quero mais tochas ali na entrada, ele apontava com a bengala de cabo de prata. E bota mais jagunço armado vigiando os portões. Se algum cangaceiro for louco de aparecer, quero ele morto antes de dar 3 passos. A jaula de ferro já estava pronta no centro do terreiro, com correntes grossas e cadeado. O palco estava armado, com bandeirolas coloridas balançando ao vento quente. Tinha barril de cachaça, tinha boi inteiro no espeto, tinha sanfoneiro contratado que vinha da capital. O coronel tinha gasto mais de 5 contos de réis naquela festa. Mas para ele valia cada vintém. Aquilo não era só festa, era coroação, era vitória. Era o fim de uma era e o começo de outra. Ele acendeu um charuto cubano caro, soprou a fumaça para o céu vermelho do entardecer e sorriu satisfeito. Em 3 dias, o sertão inteiro ia saber quem mandava de verdade. Em 3 dias, o nome de Lampião ia virar piada de bêbado em bodega. Em 3 dias, ele ia provar que o tempo dos cangaceiros tinha acabado para sempre. Mas como meu avô sempre dizia, homem que conta vitória antes da guerra tá cavando a própria cova. E o coronel Amaral não fazia ideia que Lampião já estava preparando a pá. A noite caiu devagar sobre o sertão, trazendo aquele frio seco que corta a pele. Lampião guardou as armas limpas, apagou a lamparina e se deitou num canto da gruta com Maria Bonita. Mas ele não dormiu. Ficou de olhos abertos a noite inteira, olhando para as estrelas que brilhavam no pedaço de céu que dava para ver pela boca da gruta. Na cabeça dele, o plano já estava todo montado, cada peça no lugar certo. Cada movimento calculado, cada segundo cronometrado. O coronel Amaral queria espetáculo, pois Lampião ia dar um espetáculo que o sertão jamais ia esquecer. Mas será que o plano ia dar certo? Será que Dadá ia aguentar firme até lá? E será que Corisco ia mesmo conseguir esperar? Ou a fúria dele ia estragar tudo? Oxente, meu povo, segurem firme que a história tá só começando a esquentar.
O dia 15 de março amanheceu com um sol vermelho que parecia sangue derramado no horizonte. O vento soprava quente e seco, levantando a poeira da estrada que levava à fazenda Olho d'Água. E naquela estrada, desde cedo, começou a passar gente. Muita gente. Vinham de carroça, a cavalo, a pé, de todo canto do sertão. Fazendeiros ricos com roupa de linho branco e chapéu importado. Autoridades de paletó preto suando debaixo do sol. Juízes, delegados, coletores de imposto. Até o padre da cidade tinha vindo, dizendo que era para rezar pela paz. Mas todo mundo sabia que era para ver o espetáculo. E no meio de toda aquela gente fina, vinha também o povo simples, lavradores, vaqueiros, mulheres com crianças no colo, todos curiosos para ver com os próprios olhos o fim do cangaço. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de deixar o couro arrepiado. A fazenda Olho d'Água nunca tinha visto tanta movimentação. O terreiro enorme estava enfeitado como se fosse casamento de filho de coronel. Tinha bandeirola colorida pendurada de árvore em árvore. Tinha tocha de fogo em cada canto, já preparadas para quando a noite caísse. Tinha mesa comprida carregada de comida, bode assado, galinha caipira, farofa de carne seca, arroz de leite, doce de buriti. Tinha barril de cachaça da boa, vinho trazido da capital, cerveja gelada num tonel de gelo que tinha custado uma fortuna para trazer de trem. E no centro de tudo, como se fosse o altar de uma igreja maldita, estava a jaula. Uma jaula de ferro negro, forte, com grade grossa que não quebrava nem a tiro. E dentro dela, em pé, com as mãos amarradas nas costas e os tornozelos presos com corrente, estava Dadá. Mas oxente, meu povo, que mulher arretada! Mesmo presa, mesmo cercada por mais de 50 jagunços armados, mesmo sabendo que podia morrer a qualquer momento, Dadá mantinha a cabeça erguida e os olhos desafiadores. O vestido de cangaceira estava rasgado em vários lugares, manchado de sangue seco e poeira. O cabelo preto estava desgrenhado, com galhos e cisco enroscados. Tinha um corte feio no rosto, do lado esquerdo, que ia deixar cicatriz para sempre. Mas nada disso diminuía a força daquela mulher. O povo que chegava ficava parado, olhando para a jaula, uns com pena, outros com curiosidade, outros com aquele jeito de quem está vendo bicho de circo. As mulheres cochichavam baixinho, comentando sobre a coragem ou a loucura de seguir um cangaceiro. Os homens olhavam com respeito disfarçado, porque todo mundo sabia que Dadá tinha matado mais de 10 jagunços na vida, e não era para brincadeira, não. Um menino pequeno, filho de um vaqueiro, chegou perto da jaula, com os olhos arregalados. "Mãe, é verdade que ela come criança crua?" A mãe puxou o menino pelo braço nervosa. "Cala essa boca, menino. Não fala besteira." Dadá ouviu e soltou uma risada curta, amarga. "Num como criança não, menino. Só como o medo dos homens frouxos." Um jagunço que vigiava a jaula deu um golpe de coronha na grade, fazendo um barulho de metal que ecoou no terreiro. "Cala a boca, cangaceira. Hoje tu só fala quando o coronel mandar." Dadá cuspiu no chão na direção do jagunço e respondeu com voz firme: "Pode vir me bater, cabra frouxo, mas quando o corisco chegar aqui, e ele vai chegar, tu vai correr feito galinha sem cabeça." O jagunço ficou vermelho de raiva, mas não fez nada. Tinha ordem do coronel para não machucar ela antes da festa começar. Meio-dia em ponto, a sanfona começou a tocar. O sanfoneiro era um homem gordo e suado que tinha vindo da capital, contratado por 30 mil réis só para aquela noite. Ele tocava forró animado, música alegre que contrastava com o clima pesado que pairava no ar. Algumas pessoas começaram a dançar, outras enchiam os pratos de comida, outras se serviam da cachaça nos copos de lata. O coronel Amaral apareceu na varanda da casa grande vestido com roupa nova, calça preta de tecido fino, camisa branca engomada, colete de seda vermelha e um chapéu de feltro que devia ter custado mais que o salário de um ano de um trabalhador.
Ele desceu as escadas devagar, saboreando aquele momento, sorrindo para um e para outro, como se fosse imperador recebendo os súditos. "Meus amigos!" ele gritou, abrindo os braços. A sanfona parou de tocar na mesma hora. Todo mundo ficou em silêncio, virando para olhar para ele. "Meus amigos, sejam bem-vindos à minha humilde fazenda." Humilde uma ova. A fazenda Olho d'Água tinha mais de 1000 alqueires de terra, 300 cabeças de gado, e a casa grande tinha 12 cômodos. Mas ninguém ia contradizer o coronel. "Hoje é um dia histórico", o coronel Amaral continuou, caminhando em direção à jaula como ator num palco. "Hoje, o sertão testemunha o fim de uma era de terror e banditismo. Hoje, vocês veem aqui presa como o animal que é, uma das cangaceiras mais perigosas do bando de Lampião." O povo murmurou. Alguns aplaudiram. Outros ficaram quietos, desconfortáveis. O coronel parou na frente da jaula e olhou para Dadá como se olhasse para um troféu de caça. "E onde está seu marido covarde? Onde está o tal diabo louro? Onde está o grande Lampião, o rei do cangaço?" Ele fez uma pausa dramática, olhando em volta. "Vou lhes dizer onde eles estão, escondidos, tremendo de medo, sabendo que o tempo deles acabou." Dadá cuspiu no chão de novo, e a voz dela saiu forte, clara, ouvida por todo mundo no terreiro. "Tu tá muito feliz agora, coronel Amaral. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No sertão, quem ri por último é quem ri melhor. E eu garanto que tu não vai estar rindo no fim dessa noite." O coronel deu uma risada alta, forçada. Ameaças vazias de uma mulher desesperada. "Olhem para ela, meus amigos. Olhem bem. Esse é o fim glorioso do cangaço." Mas tinha gente no meio da multidão que não estava achando graça nenhuma. Um velho vaqueiro de pele curtida pelo sol se virou para o compadre e sussurrou: "Não sei não, compadre. Esse silêncio de Lampião tá me dando arrepio." "Também tô achando estranho", o outro respondeu baixinho. "Lampião num é homem de ficar quieto quando mexem com os dele. Será que ele realmente ficou com medo?" "Lampião?" O velho balançou a cabeça. "Conheço ele faz 20 anos. Esse cabra não conhece o que é medo. Se ele tá quieto, é porque tá tramando coisa grande." A tarde foi passando devagar, quente, pesada. O sol queimava como brasa viva no céu sem nuvem. As pessoas comiam, bebiam, dançavam, mas tinha uma tensão no ar que ninguém conseguia ignorar totalmente. Os jagunços do coronel andavam pelo terreiro com rifles nas mãos, olhos atentos, vigiando cada movimento. Tinha sentinela na entrada da fazenda. Tinha vigia no telhado da casa grande. Tinha homem armado atrás de cada árvore grossa. Como meu avô dizia, não há festa segura quando o coração está cheio de medo. E por mais que o coronel Amaral sorrisse e brindasse com os convidados, por mais que ele mostrasse confiança, tinha uma preocupação pequena no fundo dos olhos dele. E se Lampião realmente aparecesse? E se Corisco viesse com o bando inteiro? Mas não, ele balançava a cabeça, afastando esses pensamentos. Ele tinha 50 jagunços armados, tinha a fazenda cercada, tinha vigia em cada ponto estratégico. Nenhum cangaceiro seria louco de atacar ali. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. As tochas foram acesas uma por uma, iluminando o terreiro com aquela luz amarela e tremeluzente que fazia as sombras dançarem nas paredes. A sanfona tocava mais alto agora, e algumas pessoas já estavam bêbadas de cachaça, rindo alto demais, dançando sem jeito. O coronel Amaral subiu num caixote de madeira e ergueu um copo de vinho para o alto. "Meus amigos, chegou a hora do brinde final. Chegou a hora de celebrarmos definitivamente a vitória da ordem sobre o caos, da lei sobre o banditismo." Todo mundo ergueu os copos e garrafas. A sanfona fez um toque forte e alegre. O coronel abriu um sorriso largo, mostrando os dentes de ouro, e gritou com toda a força dos pulmões: "Hoje o cangaço morre." Silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que caiu sobre o terreiro como se alguém tivesse jogado um cobertor grosso, abafando todos os sons.
A sanfona parou no meio da música, as conversas morreram na garganta, até o vento pareceu segurar a respiração. E então veio o som, um estalo seco, distante. Pá! Um tiro. O vigia no telhado da casa grande caiu para frente e despencou no chão com um baque surdo. Sangue se espalhou na terra seca. Outro tiro. Pá! O jagunço que vigiava a entrada da fazenda levou a mão ao peito, cambaleou, caiu de joelhos e desabou de bruços. A música parou completamente. Outro tiro, e outro, e outro. As tochas começaram a apagar, uma por uma, como se mãos invisíveis as estivessem soprando. A escuridão avançou sobre o terreiro. As mulheres gritaram. Os homens correram procurando abrigo. Os jagunços sacaram as armas, mas não sabiam para onde atirar. E então, no meio daquela confusão toda, no meio do pânico e dos gritos e do cheiro de pólvora que começava a tomar conta do ar, o som de cascos de cavalos começou a ecoar na estrada. Muitos cavalos, vindo rápido, vindo certeiro. A poeira subiu alta na entrada da fazenda, iluminada pela última tocha que ainda ardia. E da poeira, como fantasmas do inferno, surgiram cavaleiros armados. 20, 30 homens, todos com rifles, todos com peixeiras, todos com chapéu de couro e cartucheira cruzada no peito. Na frente, montado num cavalo branco, vinha um homem de óculos escuros e chapéu puxado para frente. Lampião. Do lado direito, num cavalo preto, vinha um homem louro de olhos azuis e fúria no rosto. Corisco. O coronel Amaral ficou paralisado no meio do terreiro, o copo de vinho ainda erguido no ar, a boca aberta, os olhos arregalados. Na frente dele, cercado por todos os lados, sem saída, com os jagunços correndo feito formiga, sem rumo. Lampião desmontou devagar, tirou os óculos e olhou para o coronel com aqueles olhos frios de quem já tinha decidido o destino de um homem. Ele caminhou passo por passo, as botas batendo no chão, fazendo um som que ecoava mais alto que qualquer tiro. Parou a 3 passos do coronel, olhou para a jaula onde Dadá estava presa, olhou de volta para o coronel Amaral e falou, com uma voz calma, baixa, mais perigosa que qualquer grito: "Tu queria espetáculo, coronel? Eu trouxe." O terreiro da fazenda Olho d'Água tinha virado um formigueiro de gente correndo sem rumo. Mulheres gritavam, crianças choravam, homens tropeçavam uns nos outros tentando achar um lugar para se esconder. Os convidados do coronel, aqueles fazendeiros ricos, aqueles juízes de paletó, aqueles delegados que antes bebiam cachaça rindo, agora se acotovelavam tentando fugir, mas não tinha para onde ir. Os cangaceiros tinham cercado todas as saídas. Quem conhece sertão sabe que cerco de lampião é igual laço de vaqueiro. Quanto mais se mexe, mais aperta. E naquele momento, com 30 homens armados controlando cada canto da fazenda, com rifles apontados de todos os lados, com tochas sendo apagadas pelas mãos dos cangaceiros, o coronel Amaral começou a entender que tinha cometido o erro mais caro da vida dele. Os jagunços do coronel tentaram reagir. Uns 10, 15 homens sacaram as armas e começaram a atirar para todo lado, sem mira, desesperados. Mas os homens de Lampião não eram jagunços comuns. Eram cangaceiros treinados, calejados por anos de luta no sertão, acostumados a lutar em desvantagem e vencer. Cada tiro deles era certeiro. Pau! Um jagunço caiu segurando o ombro. Pau! Outro largou o rifle e correu cambaleando. Pau! 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 A luta foi rápida, precisa, brutal. Em menos de 5 minutos, todos os jagunços que tinham tentado resistir estavam no chão. Uns mortos, outros feridos, outros simplesmente jogaram as armas longe e ergueram as mãos para o alto, tremendo. Corisco desmontou do cavalo como se fosse raio caindo do céu. Ele correu direto para a jaula, onde Dadá estava presa, os olhos azuis brilhando com uma mistura de raiva e alívio. Pegou a peixeira da cintura e começou a bater no cadeado com toda a força, fazendo faíscas voarem a cada golpe. Dadá, Dadá, eu tô aqui! Cristino! Dadá gritou.
E pela primeira vez, desde que tinha sido capturada, a voz dela saiu trêmula, emocionada. Eu sabia que tu vinha. Eu sabia. O cadeado resistiu ao primeiro golpe. Ao segundo, ao terceiro. Corisco urrou de frustração e bateu com mais força, com mais raiva. Na quarta pancada, o metal cedeu. O cadeado se partiu ao meio e caiu no chão com um tinido. Corisco arrancou a corrente, abriu a porta da jaula e entrou, puxando Dadá nos braços. Tu tá machucada? Ele te machucou? Corisco perguntava, passando as mãos pelo rosto dela, pelos braços, verificando cada ferimento. Tô viva, Dadá respondeu, encostando a testa na dele. E agora, aquele desgraçado vai pagar. Enquanto isso, no centro do terreiro, Lampião continuava parado na frente do Coronel Amaral. Os dois se encaravam em silêncio. O cangaceiro com os olhos frios e calculistas. O coronel com os olhos arregalados de quem finalmente entendeu que ia morrer. Lampião, o coronel começou, a voz saindo fraca, trêmula. Lampião, eu não queria o quê? Lampião cortou, a voz ainda calma, ainda baixa, mas carregada de uma frieza que fazia o sangue gelar. Não queria capturar a mulher do meu compadre? Não queria exibir ela numa jaula como bicho? Não queria fazer festa para humilhar o cangaço? O coronel engoliu seco. Gotas de suor escorriam pela testa dele, manchando o colarinho branco da camisa. Ele olhou em volta, procurando ajuda, mas os jagunços dele estavam mortos ou desarmados. Os convidados dele estavam escondidos atrás das mesas, tremendo de medo. Não tinha ninguém para salvar ele. Eu posso pagar. O coronel tentou, a voz desesperada. Tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso te dar 100 contos de réis, 200, quanto tu quiser. Lampião deu um passo para frente. Só um. E aquele passo único fez o coronel recuar 2, tropeçando nos próprios pés. Tu acha que eu tô aqui por dinheiro, Amaral? Tu acha que ouro compra a vergonha que tu tentou botar em cima da gente? Lampião, por favor. O coronel estava quase chorando agora. Eu tenho família, tenho filhos. E aqueles que tu matou? Lampião perguntou, a voz ficando mais dura. Aqueles trabalhadores que tu mandou chicotear até a morte porque não pagaram o imposto? Aqueles que tu mandou queimar a casa com a família dentro? Eles não tinham filhos também? O coronel Amaral abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Ele estava branco como cal, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Lampião olhou para ele por mais alguns segundos. Depois virou o rosto devagar e olhou para o povo que estava escondido assistindo tudo. Fazendeiros, juízes, delegados, padres, trabalhadores, mulheres, crianças, todos com os olhos grudados naquela cena. Esse homem aqui, Lampião falou alto para todo mundo ouvir, esse homem aqui passou a vida inteira pisando em cima de vocês, roubando, matando, humilhando, e vocês deixaram porque ele tinha poder, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha jagunço. Silêncio absoluto. Ninguém ousava mexer um músculo. Pois eu vim aqui hoje, Lampião continuou, para mostrar que poder não vem de dinheiro nem de jagunço, vem de respeito. E esse homem aqui perdeu todo o respeito que um dia teve. Corisco se aproximou, trazendo Dadá pelo braço. Ela estava suja, machucada, mas andava com a cabeça erguida, com a mesma dignidade de sempre. Maria Bonita também tinha desmontado e vinha caminhando do outro lado, o rifle na mão, os olhos fixos no coronel. Virgulino, Corisco chamou, a voz rouca de ódio contido. Deixa eu matar ele, por favor, deixa eu cortar esse desgraçado. Lampião olhou para o compadre, viu a fúria nos olhos azuis dele, viu a dor, viu a sede de vingança e balançou a cabeça devagar. Não aqui, não na frente desse povo todo. Então onde? Corisco perguntou, apertando o cabo da peixeira até os dedos ficarem brancos. Lá fora, Lampião respondeu, longe da vista das crianças. Mas Dadá deu um passo à frente. Não, a voz dela saiu firme, clara. Aqui mesmo, na frente de todo mundo. Lampião olhou para ela. Dadá, aqui mesmo, Lampião, ela repetiu.
Esse homem me exibiu numa jaula como animal. Me humilhou na frente de meio sertão. Agora eu quero que todos vejam ele pagar. Quero que virem lenda. Quero que toda criança cresça ouvindo o que acontece com quem mexe com cangaceiro. Lampião ficou em silêncio por um momento. Depois acenou com a cabeça, devagar. Tá certo. O coronel Amaral caiu de joelhos. Não, por favor, eu imploro. Mas ninguém se mexeu para ajudar ele. Os próprios jagunços dele, aqueles que ainda estavam vivos, desviaram o olhar. Os convidados dele fingiram que não estavam vendo. O padre fechou os olhos e começou a rezar baixinho. Lampião se virou para o coronel e a voz dele saiu gelada como vento de inverno. Tu disse que hoje o cangaço morria, pois estava errado. Quem morre hoje é a ideia de que poderoso pode tudo. Quem morre hoje é a injustiça. Quem morre hoje é o medo que tu colocou no coração do povo. Ele fez um gesto com a cabeça. Corisco e mais 2 cangaceiros pegaram o coronel pelos braços e arrastaram ele para o centro do terreiro, debaixo de uma das últimas tochas que ainda ardia. O coronel chorava, implorava, babava, mas ninguém tinha pena. Aqui não tem perdão, Lampião disse, a voz cortante como lâmina afiada. E o que aconteceu depois, meu povo, vou contar com cuidado, porque foi coisa de justiça, mas foi justiça dura. Foi que o coronel Amaral pagou por cada chicotada que tinha dado, por cada casa que tinha queimado, por cada família que tinha destruído. A peixeira de Corisco trabalhou rápida, e quando o corpo do coronel finalmente parou de se mexer, o sertão inteiro ficou em silêncio. Não tinha mais gritos, não tinha mais choro, só silêncio pesado, carregado, cheio de significado. Lampião limpou a mão na calça, pegou o chapéu que tinha caído no chão durante a confusão e colocou na cabeça devagar. Olhou para os convidados que ainda estavam escondidos atrás das mesas e falou alto. Vocês vão voltar para os seus lugares e vão contar essa história. Vão contar que Lampião não é bandido. Vão contar que o cangaço é a justiça que o governo esqueceu de fazer. E vão contar que quem mexe com o povo do sertão paga, sempre paga. Depois ele se virou para os cangaceiros e acenou. Vamos embora. Nosso trabalho aqui tá feito. Os homens começaram a montar nos cavalos. Corisco ajudou Dadá a subir na garupa do dele. Maria Bonita montou ao lado de Lampião. Um por um, os cangaceiros foram saindo da fazenda, desaparecendo na escuridão da noite, sumindo como fantasmas. O último a sair foi Lampião. Ele parou na saída, virou o cavalo de lado e olhou para trás uma última vez. O terreiro estava cheio de gente, mas ninguém ousava se mexer. Todos estavam paralisados, assistindo ele ir embora. Lampião tocou a aba do chapéu num gesto de despedida e falou as últimas palavras antes de desaparecer na noite. Até a próxima vez que alguém resolva desafiar a justiça do sertão. E galopou para a escuridão, deixando para trás uma fazenda em silêncio, um coronel morto e uma lenda que ia crescer ainda mais. Mas será que a história terminava ali? Será que não tinha mais ninguém querendo vingar o coronel Amaral? E será que Lampião sabia que aquela noite ia ter consequências que ele não imaginava? Oxente, meu povo, respirem fundo que ainda tem mais pela frente. A notícia do que tinha acontecido na fazenda Olho d'Água se espalhou pelo sertão mais rápido que água correndo em rio cheio. De povoado em povoado, de feira em feira, de boca em boca, o povo contava e recontava de história, cada vez com mais detalhes, cada vez com mais emoção. Lampião cercou a fazenda do coronel Amaral, libertou a Dadá da jaula, matou o coronel na frente de todo mundo. Disse que o cangaço é a justiça que o governo esqueceu. E junto com a notícia, vinha algo que o sertão não via faz tempo: esperança. Aquela esperança pequena, tímida, mas real, de que talvez, só talvez, existisse justiça para quem não tinha dinheiro nem poder. Nas roças, os trabalhadores comentavam enquanto capinavam a terra sob o sol escaldante. Viram só? O coronel Amaral achava que era dono do mundo. Achava que podia fazer o que quisesse, pois Lampião mostrou que não pode não. Nas feiras, as mulheres cochichavam enquanto vendiam suas frutas e verduras.
Dizem que o coronel chorou feito criança, implorou pela vida. Mas justiça não tem dó, minha filha. Nos botecos, os homens levantavam os copos de cachaça e brindavam baixinho, com medo de serem ouvidos pelos capangas dos outros coronéis. Ao Lampião, que Deus proteja aquele cabra arretado. Mas como meu avô sempre dizia, onde tem luz tem sombra, e a sombra daquela vitória era grande, pesada, ameaçadora. 3 dias depois da festa que virou massacre, numa sala escura de uma delegacia na capital, 5 homens importantes se reuniram em volta de uma mesa de madeira grossa. Tinha o governador do estado, um homem gordo de bigode grisalho. Tinha o comandante da polícia militar, um oficial de uniforme impecável. Tinha 2 fazendeiros ricos que eram amigos do coronel Amaral. E tinha um sujeito magro de terno preto, que ninguém sabia direito quem era, mas que falava baixo e dava medo em todo mundo. Isso não pode continuar. O governador bateu a mão na mesa, fazendo os copos de água tremerem. Lampião humilhou as autoridades, matou um dos homens mais influentes da região. Mostrou que o governo não tem controle sobre nada. Precisamos de mais homens, o comandante da polícia falou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Mais armas, mais recursos. Não dá para combater o cangaço com meia dúzia de soldados mal treinados. Dinheiro não é problema, um dos fazendeiros disse, acendendo um charuto caro. Eu e outros fazendeiros estamos dispostos a pagar qualquer quantia para ver a cabeça de Lampião numa bandeja. O homem magro de terno preto, que até então tinha ficado calado, finalmente falou. A voz dele era fina, sibilante, como cobra se arrastando. Força bruta não vai resolver. Lampião conhece o sertão melhor que qualquer um. Ele tem informantes em todos os povoados. Tem esconderijos que ninguém conhece. Não adianta mandar 100, 200 soldados atrás dele. É preciso ser mais inteligente. E o que o senhor sugere? O governador perguntou, se inclinando para frente. O homem magro sorriu, mas era um sorriso sem alegria, sem calor. Oferecer recompensa, muito dinheiro, o suficiente para que alguém próximo a ele seja tentado a trair. Todo homem tem seu preço, até os cangaceiros. Os 5 homens ficaram em silêncio por um momento pensando. Depois o governador acenou com a cabeça devagar. Faça o que for necessário, mas eu quero Lampião morto ou preso até o fim do ano. Enquanto esses homens planejavam a morte de Lampião, o próprio rei do cangaço estava a 500 léguas dali, num acampamento escondido entre as serras. Tinha umas 20 pessoas ali, cangaceiros, cangaceiras, até 2 crianças pequenas, filhas de um dos homens do bando. Fogueiras pequenas ardiam aqui e ali. O cheiro de carne assada no espeto misturava com o cheiro de fumaça e suor. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle como sempre fazia depois de cada ação. Maria Bonita estava do lado dele, costurando um rasgão na camisa dele com linha grossa. Um pouco mais longe, Corisco abraçava Dadá, e os 2 conversavam baixinho, rindo às vezes, felizes de estarem juntos de novo. Virgulino, Maria Bonita chamou sem tirar os olhos da costura. Tu sabe que eles vão vir atrás de nós com tudo agora, né? Eu sei, Lampião respondeu, passando o pano oleado no cano do rifle. E tu não tá preocupado? Lampião parou de limpar a arma e olhou para ela. Aqueles olhos que podiam ser tão frios quanto gelo ou tão quentes quanto brasa. Preocupado? Tô. Mas com medo? Não tô. Porque eu sei que o que a gente fez foi certo. E quando um homem faz o certo, ele pode dormir em paz, mesmo com o mundo inteiro querendo sua cabeça. Maria Bonita sorriu e deu o último ponto na camisa. É por isso que eu te amo, cabra teimoso, porque tu acredita nas coisas que faz. Naquela noite, depois que todo mundo já tinha comido e a maioria já tinha se deitado para dormir, Lampião ficou acordado de vigia junto com 2 outros cangaceiros. O céu estava limpo, cheio de estrelas que brilhavam como diamantes espalhados num lençol preto. O vento soprava fresco, trazendo o cheiro de terra e mato. Um dos cangaceiros, um rapaz novo chamado Zé Sereno, se aproximou de Lampião e sentou do lado dele. Capitão, posso fazer uma pergunta? Pode. Tu não tem medo de morrer?
Lampião ficou em silêncio por um tempo, olhando para as estrelas. Depois respondeu: todo homem tem medo de morrer, Zé. Até eu. Mas tem coisa pior que morte. Viver sem dignidade. Viver de joelhos. Deixar os poderosos pisarem em cima da gente. Isso é pior que qualquer morte. Mas e se a polícia nos pegar? E se alguém trair a gente? Se me pegarem, Lampião disse ainda olhando para o céu, vão contar que eu morri lutando. Vão contar que eu não me entreguei. Vão contar que até o último segundo eu fui o que sempre fui. Um homem livre. E isso, meu filho, vale mais que 100 anos de vida rastejando. Zé Sereno ficou quieto, pensando naquelas palavras. Depois, ele acenou com a cabeça, se levantou e voltou para o seu posto de vigia. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é importante. Naquela noite, debaixo daquele céu estrelado, Lampião fez uma coisa que poucas pessoas sabem. Ele pegou um pedaço de papel e um toco de lápis que guardava na sacola de couro e começou a escrever. Não eram muitas palavras, porque Lampião não tinha tido muito estudo, mas eram palavras verdadeiras, saídas do fundo do coração. Pro povo do sertão, ele escreveu com letra torta, mas legível. Eu não sou santo, não sou herói. Sou só um homem que cansou de ver injustiça e resolveu fazer alguma coisa. Se eu morrer amanhã, que digam que eu tentei, que eu lutei, que eu não fiquei de braços cruzados vendo os fracos serem pisoteados. Lampião. Ele dobrou o papel, guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Nunca mostrou para ninguém, mas aquele papel ficou com ele até o fim dos seus dias. A lua subia devagar no céu, prateada e linda. O vento soprava nas folhas secas da caatinga, fazendo um som que parecia sussurro de vozes antigas. E Lampião, o rei do cangaço, o terror dos coronéis, o protetor dos fracos, ficou ali sentado pensando em tudo que tinha feito, em tudo que ainda faria, e em como o sertão nunca esqueceria seu nome. Mas a guerra estava longe de acabar. Na verdade, ela estava só começando, porque agora o governo queria sangue. Os fazendeiros queriam vingança. E em algum lugar, no meio de tudo isso, alguém já estava pensando em trair Lampião por 30 moedas de prata. Será que o rei do cangaço ia conseguir escapar dessa nova armadilha? Será que alguém do próprio bando ia vender a alma por dinheiro? E será que a justiça de Lampião ia continuar viva, mesmo depois que ele morresse? Oxente, meu povo, a história não acaba aqui não. Passaram-se 3 meses desde a noite da festa do Coronel Amaral. 3 meses de perseguição constante. 3 meses de emboscadas, tiroteios, fugas pela caatinga seca. A polícia tinha triplicado o efetivo. Os fazendeiros tinham contratado mais jagunços. A recompensa pela cabeça de Lampião tinha subido para 500 contos de réis. Uma fortuna que dava para comprar 3 fazendas grandes. E o povo? Oxente, o povo continuava contando a história da fazenda Olho d'Água como se fosse lenda sagrada. Avós contavam para os netos, pais contavam para os filhos. Nas fogueiras de São João, nos forrós de fim de semana, nas rodas de conversa debaixo das árvores, sempre tinha alguém começando. Vocês sabem da vez que Lampião cercou o Coronel Amaral? E todo mundo sabia, todo mundo tinha ouvido. Mas ninguém se cansava de ouvir de novo. Numa tarde quente de setembro, numa bodega pequena na beira de uma estrada de terra, um grupo de trabalhadores descansava depois de um dia inteiro na roça. Eles bebiam cachaça barata em copos de lata e conversavam sobre a vida, sobre a seca, sobre as dificuldades. Um velho de barba branca e olhos cansados tomou um gole e disse: "Vocês sabem que tem gente dizendo que Lampião morreu?" "Morreu como?" um jovem perguntou, se inclinando para frente interessado. "Dizem que a polícia pegou ele numa emboscada lá para os lados de Sergipe. Dizem que mataram ele, Corisco, Maria Bonita, todo mundo." Silêncio pesado caiu sobre o grupo. Depois, outro homem balançou a cabeça. "Não acredito, Lampião não morre não. Ele é como o vento, ninguém pega. Mas um dia ele vai morrer", o velho insistiu.
Todo mundo morre, compadre. Até Lampião. Pode até ser, um terceiro homem falou, limpando o suor da testa com um pano sujo. Mas quando ele morrer, se morrer, o nome dele vai continuar vivo. Porque Lampião Num é só um homem. É uma ideia. É a ideia de que o pobre também pode se levantar contra a injustiça. Como meu avô dizia, tem coisa que não morre nunca porque vive no coração do povo. E Lampião era uma dessas coisas. Naquela mesma noite, bem longe dali, num esconderijo entre rochas na Serra Talhada, Lampião estava sentado sozinho olhando o pôr do sol. O céu estava pintado de vermelho e laranja, as cores do fogo e do sangue. Maria Bonita tinha ido buscar água no riacho próximo. Os outros cangaceiros estavam espalhados pelo acampamento, limpando armas, cozinhando, descansando. Lampião tirou do bolso aquele papel que tinha escrito 3 meses atrás. Desdobrou com cuidado e leu as próprias palavras de novo. Para o povo do sertão, eu não sou santo, não sou herói. Ele sorriu triste. Sabia que a vida de cangaceiro não durava para sempre. Sabia que um dia, talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, uma bala ia encontrar ele. Ou uma emboscada ia dar certo, ou alguém ia atrair por aquela recompensa enorme. Era o destino de quem escolhia a vida que ele tinha escolhido. Mas será que ele se arrependia? Lampião olhou para o horizonte, para o sertão imenso que se estendia até onde a vista alcançava. Pensou em todas as famílias que tinha ajudado, em todos os coronéis injustos que tinha castigado, em todos os trabalhadores que tinham ganhado coragem depois de ver ele agir. Pensou na Dadá livre da jaula. Pensou no coronel Amaral pagando por seus crimes. Pensou em tudo que tinha feito. Não, ele não se arrependia de nada. Maria Bonita voltou carregando um balde de água. Sentou ao lado dele e notou o papel na mão dele. O que é isso? Nada. Lampião dobrou o papel de volta e guardou. Só umas palavras que escrevi numa noite. Posso ler? Um dia, ele respondeu, passando o braço em volta dela. Se eu morrer primeiro, tu pode ler. E pode mostrar para o mundo se quiser. Maria Bonita encostou a cabeça no ombro dele. Não fala em morte, Virgulino. A morte faz parte da vida, mulher. Especialmente da nossa vida. Ele olhou para ela, aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa: amor, ódio, violência, justiça, traição, lealdade. Mas enquanto eu estiver vivo, vou continuar fazendo o que sempre fiz. Vou continuar sendo a voz dos que não têm voz. O braço dos que não têm força, a justiça dos que não têm justiça. Naquela noite, o bando inteiro se reuniu em volta de uma fogueira grande. Tinha carne assando, tinha viola tocando, tinha gente rindo e contando história. Por um momento, esqueceram que eram perseguidos, esqueceram que tinham preço na cabeça, esqueceram que a morte os espreitava a cada esquina. Por um momento, eram só pessoas vivendo, rindo, existindo. Lampião olhou em volta para todos aqueles rostos iluminados pelo fogo. Corisco e Dadá de mãos dadas, Zé Sereno tocando viola, Maria Bonita cantando baixinho, os outros cangaceiros bebendo cachaça e fazendo piada. E ele sentiu algo raro no peito: paz. Não era paz de quem não tem problemas. Era a paz de quem sabe que fez o certo, que lutou a luta boa, que não se curvou nem se vendeu. Prestem atenção no que vou contar, porque isso aqui é a verdade mais pura do sertão. Lampião morreu? Pode ser. Morreu fuzilado numa emboscada em 1938? Dizem que sim. Cortaram a cabeça dele e exibiram como troféu? A história conta que fizeram isso, mas aqui vai o que eu sei de verdade. Lampião não morreu. Não de verdade. Porque enquanto houver um trabalhador sofrendo nas mãos de patrão cruel, enquanto houver uma família sendo expulsa da terra, enquanto houver injustiça no sertão, o espírito de Lampião vai estar vivo. Ele vive em cada homem que tem coragem de se levantar. Vive em cada mulher que recusa se curvar. Vive em cada criança que cresce ouvindo que não precisa aceitar a injustiça calada. O coronel Amaral morreu naquela festa, mas Lampião virou lenda.
E lenda não morre nunca. Vive para sempre nos causos contados de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração. E foi assim, meu povo, que a história do homem que cercou uma festa e ensinou o sertão que justiça existe, mesmo que precise vir montada a cavalo e armada até os dentes, se tornou imortal. Porque no final das contas, como dizia o velho sertanejo lá na bodega, Lampião não é só um homem, é uma ideia. E ideias, essas não morrem nunca. Lampião não morreu, virou lenda. E a lenda continua viva, galopando pelas veredas do sertão, toda vez que alguém precisa lembrar que coragem e justiça ainda existem nesse mundo. E aí, cabra bom, se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho, e onde tiver injustiça, a gente vai estar lá para contar.